Tem um ditado popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. De fato, nós não temos a certeza de que deixando algo para amanhã, nós vamos conseguir realizar. Até porque não sabemos que se daqui a um minuto estaremos vivos. Porque a vida é frágil. Porque não podemos garantir nada a respeito do nosso futuro. De repente, num piscar de olhos, podemos ir para a eternidade. Por isso que não devemos deixar que as oportunidades passem, porque elas podem ser únicas. Foi o que entendeu Zaqueu, conforme o relato do evangelista Lucas, no capítulo 19. Um homem que soube que Jesus ia passar pela sua cidade, a cidade de Jericó. E ao saber disso, ele procura de todas as maneiras conhecer Jesus. Existia um desejo no seu coração de conhecê-lo. Zaqueu era um homem de muitas posses, rico. Seu trabalho era como cobrador de impostos, ele era o principal, o maioral, o chefe. E o cobrador de impostos, naquela época, ele era muito mal visto pela sociedade, que os tinham como traidores da pátria, porque além de cobrar os impostos para o Império Romano, esses impostos muitas vezes eram abusivos, excediam o valor. E aí eles enriqueciam. Eles eram muito ricos, né? E apesar de ter essa boa condição financeira, eles não eram benquistos pelo povo. E esse homem rico, ele decide conhecer Jesus. Seria a última vez que Cristo passaria por Jericó. E ele não poderia deixar essa oportunidade passar. Só que nós vemos que Zaqueu, ele tem alguns problemas, alguns obstáculos. O texto vai dizer que uma multidão cercava Jesus. E por causa disso ele não tinha como chegar até Cristo. Além da multidão, a sua estatura. Um homem baixinho, pequenininho. E nessa condição, ele jamais teria como encontrar-se com o Senhor. Mas ele tem uma ideia. Ele poderia muito bem ter desistido. Ele poderia ter voltado para sua casa e seguir a sua vida normalmente. Mas não, ele persevera. Ele é alguém que não desistiu diante dos obstáculos. Ele tem a ideia de subir numa árvore por onde Jesus havia de passar por baixo. E ele sobe nessa árvore na expectativa de ver a Jesus. Que coisa maravilhosa! E ele consegue concretizar o seu desejo. Jesus passa ali embaixo daquela árvore e ele consegue ver. Estava então, meus queridos, feita a vontade de Zaqueu. Ele conseguiu o seu objetivo. Ele conseguiu ver Jesus. Mas se Jesus tinha um plano na vida de Zaqueu, Zaqueu queria apenas conhecê-lo, avistá-lo. Mas Jesus não. Jesus tinha um plano muito maior e muito melhor. Jesus para embaixo daquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Veja que coisa maravilhosa. Zaqueu foi ali com o intuito apenas de avistar Jesus. Mas Jesus tinha um plano maravilhoso na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus então vai para a casa de Zaqueu. E Zaqueu fica maravilhado. O povo fica indignado com a situação. Como é que pode Jesus ir para a casa de um homem desse, um pecador como esse? Alguém que extorque, alguém que cobra abusivamente. Mas Jesus vai para a casa de Zaqueu. Em outra passagem, Jesus vai dizer: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Zaqueu demonstra todo o seu arrependimento. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aqui a questão não está no dinheiro de Zaqueu, mas na demonstração do seu arrependimento, de alguém que não estava com a sua visão no material, nas riquezas, naquilo que era aqui da terra, de alguém que estava disposto, por meio da sua obra, apresentar aquilo que já estava no seu coração, que era o seu arrependimento. E Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa. Veja que coisa maravilhosa. Jesus declara salvação para Zaqueu. Aquele que no início só tinha um plano de ver Jesus, agora recebe desse Jesus a salvação, o perdão de seus pecados, a vida eterna. Veja que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Zaqueu foi ao encontro de Jesus com uma perspectiva, com um desejo. E Jesus então faz algo muito maior e muito melhor. Jesus salva aquele homem, mesmo com a sociedade sendo contra, mesmo com a sociedade não compreendendo, porque não importa o que o ser humano fez no passado, não importa o pecado que foi cometido, se há arrependimento sincero e verdadeiro, se há fé de fato e de verdade em Cristo Jesus, há perdão, há reconciliação, há esperança, meus queridos. Porque Jesus é aquele que tem reservado salvação para aqueles que têm o arrependimento sincero em suas vidas. Ele disse para Zaqueu: hoje veio salvação para esta casa. E aquele que se arrepende de fato e de verdade, recebe sim a vida eterna em Cristo Jesus.